Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu pretendo fazer essas lives de todas as quintas-feiras, né, nesse horário. Estou começando com esse ritmo e tem assim vários assuntos que eu tenho aqui já preparados para conversar com vocês. E hoje eu estou trazendo um assunto que, assim, cujo título da live podia ser assim: trocentos erros que as empresas cometem no seu dia a dia em relação à gestão da informação e documentação. Mas vamos falar de 5, que são 5 itens, são 5 aspectos super importantes e que impactam demais na performance da empresa. E que aí profissionais da área de informação, da área de tecnologia, né, eles podem então conseguir trabalhar para eliminar esses erros, tá? Então, o nosso papo hoje vai ser esse, e eu peço que vocês participem, né? Façam perguntas, fiquem à vontade, porque a gente sabe que esse é um tema bastante complexo, né? E impacta muito, assim, numa questão que é comum a toda empresa, que é a questão da cultura organizacional, né? A gente não vai falar da cultura, embora ela até pudesse ser um dos 5 maiores erros que as empresas cometem, né, que é não se preocupar com essa questão da cultura, não trabalhar o ambiente organizacional, preparar o ambiente para as mudanças, né? Então isso também tem um impacto enorme, mas a gente sabe que a cultura ela é um fator primordial para o sucesso de qualquer empreitada, de qualquer projeto. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, né? E vou acenando aqui para vocês e vamos começar porque estamos no horário, né? Então, aqui vamos falar do primeiro erro. Assim, eu coloquei mais ou menos numa ordem que eu acho que faz um sentido, porque assim, a primeira coisa que as empresas têm que se preocupar quando elas vão implantar uma solução, implantar um sistema. Então, essa primeira coisa é o quê? Pensar em onde que elas vão criar a solução, né? Então, num programa, numa plataforma, né? O que vai ser ou comprada ou usada como um serviço, né? No modelo software as a service, né? Ou então você pode eventualmente desenvolver. Pouca gente desenvolve hoje, né? Normalmente se compra. Então, qual é a principal questão aí, né? A forma como as empresas, né, compram sistemas, a forma como elas vão para o mercado buscar soluções tecnológicas, né? Elas não consideram a questão das funcionalidades que elas precisam que a plataforma tenha, elas não fazem aquela lição de casa, né, pré-compra, que é saber o que elas precisam de fato ter, e elas olham muito grife, né, de tecnologia. Então, a grife parece que é uma espécie de garantia de que aquela tecnologia vai resolver a necessidade da empresa. E é até uma desculpa e uma forma de você justificar, né? Falar, não deu certo, mas eu comprei a melhor tecnologia que tinha no mercado, né? Então com isso, as empresas acham que estão garantidas. Então, não olhar para o que você precisa antes de você comprar uma solução é uma questão muito importante. Então, você vai acabar tendo, assim, às vezes um Frankenstein, porque quando você vai olhar para o sistema, puxa, mas não faz isso, não faz aquilo, nossa, mas agora eu estou tentando colocar aqui uma informação, um documento, e eu não posso customizar, e aqui é fraco o relatório, aí você começa a enxergar um monte de problemas, né? Então, sem contar que um cálculo que muitas empresas deixam de fazer nessa hora é o cálculo do custo invisível, né? Que é um custo assim, a manutenção do programa, né? O upgrade que você queira fazer, uma eventual customização um pouco mais complexa, que vai custar mais caro também, né? Então, o treinamento das pessoas que vão usar o sistema, né? A documentação do sistema. Então, são várias questões envolvidas na aquisição do programa, né, da solução, que as empresas não olham. Então, é muito comum, assim, eu vou, assim, em muitas empresas onde eu vejo isso. A empresa comprou, às vezes,
um sistema bacana, pagou caro, né? E quando ela põe ele em implementação, começa a perceber que ele não está de acordo com aquilo que ela precisa de fato. Por quê? Porque você não enxerga, você não faz aquele exercício de olhar lá na frente para saber se de fato aquela solução vai estar contemplada dentro daquele sistema que você está comprando. Porque todo programa, ele é um sistema de informação, né? Então você vai colocar dados, você vai gerar, né, muita informação para a empresa. Então você precisa ter os ambientes apropriados, os recursos tecnológicos apropriados para que você consiga chegar no resultado, que é poder olhar para a saída, né, e conseguir ver um relatório, conseguir usar uma busca de forma adequada, tá? Então vamos lá, o primeiro item, então, o primeiro erro é esse, é você ir para o mercado, comprar uma tecnologia que não vai atender a tua necessidade. O segundo erro, né, é você... o que está acontecendo hoje, né? As empresas estão passando por uma transformação digital, elas estão todas em busca, né, de soluções para os seus ambientes e para que seja o quanto antes tudo automatizado, integrado, né? E as grandes empresas sonham em ser data-driven, né? O que é data-driven? São empresas voltadas, né, orientadas pelo dado. Então, elas sonham em conseguir olhar para os ambientes delas, olhar para os dados que elas têm e enxergar nos dados todas as informações que elas precisam para tomar decisão, né? Então, esse é o mundo ideal das empresas hoje, empresas data-driven. Então, vocês podem pesquisar esse nome, né, depois dar um Google para conhecer melhor o que se fala sobre data-driven no mercado. Então, o que acontece aí, né? Você tem uma situação onde você tem que se preocupar muito com o dado, né? A qualidade do dado, o treinamento das pessoas que vão utilizar o dado, né? Então, você tem que se preocupar com a questão do input, né? Porque é nessa hora que você vai garantir lá na frente que aquelas informações se tornem conhecimento para vocês, tá? Então, é muito difícil falar assim, bom, uma empresa pequena de pequeno e médio porte, dificilmente ela vai ser uma empresa que a gente chama de data-driven, né? São mais as empresas de grande porte que têm estrutura de governança de dados, de gestão de dados, e que elas então conseguem colocar uma estrutura desse tipo dentro do ambiente delas, né? Então, mas de qualquer maneira, esse é um grande erro que as empresas cometem, não se preocupar com os dados devidamente, né? Então, ter pelo menos assim, você não precisa ter uma estrutura, uma área, um departamento de gestão de dados, tá? Mas você precisa ter pessoas especialistas naquele assunto, mesmo que elas sejam de uma outra área, né? Então, desde que elas estejam treinadas, né? Desde que elas estejam voltadas para aquela cultura e com aquele foco, elas vão conseguir fazer uma gestão mínima que garanta, né, as questões básicas da gestão de dados. Então, por exemplo, a questão da qualidade é muito importante, né? A questão das fontes de informação, de onde vêm os dados, né? Então, assim, se eu estou pensando aqui, minhas fontes primárias, minhas fontes secundárias, eu estou pegando de algum cadastro, eu estou pegando dado de alguma outra base de dados. Então, por quê? Porque isso vai ter um impacto enorme lá na frente em relação a como eu vou gerar as informações e tomar as decisões. Então, para a empresa, a questão da política, né, de governança de dados, ela tem que estar muito alinhada com a estratégia da empresa, porque é isso que vai determinar que ela consiga ter uma gestão de dados eficiente, tá? Então, a governança de dados é maior, é o guarda-chuva que vai garantir que a gestão de dados seja adequada, né? Então, empresas que não se preocupam com essa questão da governança e da gestão de dados, elas não vão ser nunca empresas voltadas, empresas data-driven, como se diz, né? Orientadas pelo dado. Então, essas empresas que já são orientadas pelo dado, que já têm essa cultura de governança, de gestão,
são empresas que não tomam decisão sem olhar para os dados delas, sem olhar para os dados da empresa, sem ir lá nos sistemas de informação e saber como estão os dados. Então, assim, a gente vê muitas situações de empresas que chegam a quebrar, porque elas tomam decisões erradas por conta de má qualidade de dados ou falta de dados, porque a falta de dados também é um problema sério, né? Então, se você comprou um sistema de informação lá no início do teu projeto, que é o erro 1 que eu comentei, né? Você comprou um sistema e não olhou para isso, não olhou para as suas necessidades. Aí você começou a alimentar os dados e você acabou não colocando os dados suficientes e necessários para que você consiga tomar decisão lá na frente e alinhar com as suas estratégias, então as empresas ficam vendidas, porque elas não conseguem enxergar, elas fazem perguntas no sistema e as informações não vêm, porque não tem o dado lá atrás, né? Porque para você conseguir obter informação, é o conjunto de dados que está no sistema, de qualquer registro, que vai te dar aquela informação, né? E que vai significar algo para vocês, porque a informação ela tem que criar, ela tem que gerar significado, né? E como que ela gera significado? Ela gera significado quando o dado tem qualidade, quando o dado diz alguma coisa e quando ele diz tudo que você precisa que ele diga, né? Então, por isso que é muito, muito importante você ter a visão lá na frente daquilo que você quer enxergar no teu sistema, das perguntas que você vai querer fazer, para você ter a certeza de que aquelas perguntas estão contempladas naquele projeto, tá? Então, assim, eu já vi muita situação desse tipo, assim, de que não sai relatório, não sai nada na busca, a empresa não consegue tirar informação, tá? E aí ela fica ela entra no achismo, né? Então, assim, vamos pensar assim, vamos tentar uma coisa, vamos tentar outra, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, porque não tem como, então ela não é data-driven, né? Então ela não consegue ser orientada pelo dado para conseguir atingir um resultado mais satisfatório. E aí a gente vê realmente empresas tomando decisões erradas no mercado, né? A gente vê, então são empresas que não têm essas políticas muito claras, não têm implantado esse controle de qualidade. A gente vê muito erro em sistemas de informação, né? Muito erro de digitação, muito erro de fontes, erros de inconsistência, inclusive, né? Então, assim, não, peraí, aqui tem uma vírgula a mais, aqui tem uma vírgula a menos, aqui não faz sentido, aqui você colocou o nome da pessoa, você colocou a mãe, mas a idade não bate com o nome da mãe, né? Então, assim, dependendo de onde você busca os dados para você alimentar o teu sistema, isso é muito grave. E dependendo se você for uma empresa, por exemplo, que é regulada por algum mercado, por exemplo, a agência de saúde, né, essas operadoras de saúde que são reguladas pelo mercado, né, ou qualquer outra empresa financeira também regulada pelo mercado, que cometa um erro mais grave, que prejudique, né, a tomada de decisão e prejudique, inclusive, os beneficiários, os clientes, ela pode acabar tendo uma multa, uma sanção muito grande, né? A gente está vendo os problemas que a Prevent Senior está passando. Tem até um post que eu fiz ontem falando disso, né? Falando da gestão da documentação, da gestão da informação, né? Então, isso é a cultura que a empresa tem em relação à informação que ela precisa. Então, é isso que vai determinar os cuidados que a empresa vai tomar em relação ao que ela vai implantar em termos de sistema de informação integrado. Às vezes a gente entra em empresas e vê muito assim, muito sistema legado, muito sistema antigo, né? Sistemas que não conversam entre si. Então a empresa não se preocupou em ir integrando esses ambientes para conseguir juntar com a consistência dos dados, trabalhar a qualidade. Então você não consegue tirar um relatório único de todos os sistemas. Você acaba tendo que tirar vários relatórios, né, de ambientes diferentes, e aí você tem que perder um baita tempo para tentar fazer ou um depara, ou fazer alguma operação para você conseguir, né, sobrepor os relatórios para conseguir enxergar o todo, porque você não consegue enxergar o todo, impossível, né? Então, isso também acaba prejudicando e provocando
uma situação bastante delicada na empresa. Então, a primeira questão, o primeiro grande erro, né, é a escolha do sistema, né, da solução tecnológica, tá? O segundo grande erro é não se preocupar com os dados, é não dar o devido valor, né? Porque se preocupar, todo mundo se preocupa de alguma forma, né? Mas é não dar o devido valor, é não definir as políticas, é não olhar para as melhores práticas que existem no mercado em relação ao dado, tá? Então, isso é o segundo grande erro. O terceiro grande erro que eu separei, né, é um erro relacionado às políticas de gestão documental, né? Então, assim, isso é o que a gente mais vê nas empresas, né? Então, falta de nomenclatura, de padrão, né, de tipologia de documentos, né, definido, de critério na hora de salvar um documento, de hierarquia de pastas, categorias. Então, tudo isso a gente está, assim, cansado de ver nas empresas. Então, por que isso? Porque, de novo, é a cultura, né? Também. Por quê? Porque não existe essa cultura informacional, a cultura em relação a esse ativo que é tão valioso para a empresa. Então, às vezes, um documento que é muito importante, ele não tem o devido valor ali no tratamento. Por quê? Porque veio por e-mail, ninguém lembrou de salvar, aí ficou no e-mail de uma pessoa, aí de repente alguém precisa, não encontra, né? Então, assim, a maneira como você se comunica com o seu cliente, você troca documentos, ou mesmo com a sua equipe, isso vai impactar enormemente, né, a performance da empresa, porque se você não encontra, por exemplo, vem um contrato por e-mail, aí você não salva o contrato numa rede, você não coloca o nome daquele contrato de forma adequada, como que você vai encontrar esse contrato um dia, né? Então você vai ter que perder muito tempo abrindo outros documentos, abrindo pastas, né? Tentando fazer uma busca sem sucesso, porque às vezes você não colocou nenhuma palavra-chave, nada naquele documento que te deu uma pista, você não vai encontrar facilmente, tá? Então, tudo isso parece que é muito aterrorizante, mas é a realidade das empresas, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque elas acham, porque é aquela coisa do just in time. Então, tudo é urgente, tudo é importante, tudo é para ontem. Então, na hora de eu tomar um cuidado, na hora de eu salvar, por exemplo, uma imagem, até a gente faz de vez em quando isso, não faz? A gente está ali buscando uma imagem para montar uma arte, e aí de repente a gente salva aquela imagem e na preguiça ou na pressa acaba não dando nome para aquela imagem e depois não acha mais, né? Então, mesmo que ela esteja numa pasta correta, você acaba não encontrando porque tem lá trocentas imagens que acabaram ficando naquela pasta e você depois não vai saber onde está e não vai ter nem como procurar. Então, então o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em criar, né? Criar políticas, criar tipologia de documentos para poder criar nomenclatura, né? Para você se preocupar com o versionamento dos documentos, que é uma outra questão super importante dentro da política de gestão documental, né? Então, muita gente ainda cria versões de documentos, assim, e vai salvando trocentas versões e dando nomes aleatórios, né? Então, isso é muito comum ainda, por incrível que pareça, tá? Então, assim, usem um sistema que já tenha um controle de gestão de documentos. Então, quando você está lá no começo, naquele primeiro erro, e que você está se preocupando em implantar uma solução, você tem que pensar nessa funcionalidade. Eu vou trabalhar com documentos que são dinâmicos e que várias pessoas utilizam ao mesmo tempo, então eu tenho que ter aqui um recurso que vai me garantir salvar e controlar a versão e saber quem alterou e qual é o histórico daquele documento para eu poder garantir aqui que essa seja a última versão, né? Então, assim, eu já vi muita empresa acontecer esse tipo de problema de não encontrar, já vi empresa perdendo dinheiro, tá? Já vi uma história assim que eu posso até contar para vocês, sem citar o nome da empresa. A empresa perdeu concorrência, né? Por quê? Porque ela mandou a planilha errada de preços, né? Então, fecharam o preço no Excel, numa planilha, dentro de uma área, né, de engenharia da empresa, e aí o diretor foi para a concorrência, né? Foi para lá para abrir o envelope, para participar da concorrência, e na hora de ver o preço, ele fez o cálculo
com base na planilha na versão errada, porque mandaram a versão errada para ele, porque não tinha como saber qual era a última versão. Então isso acontece aos montes, né? E a gente fala muito de informação como um valor intangível, né? Porque esse tipo de prejuízo é muito difícil de dimensionar, muitas vezes. Até assim, quando você perder uma concorrência, você pode dizer, bom, a concorrência foi de tanto, aí a outra empresa ganhou, então eu perdi aquele tanto, ok, né? Mas muitas vezes você vai perder muito tempo procurando, você não vai encontrar muitas vezes, e você vai perder oportunidades ou vai demorar muito, vai ter que ter até um retrabalho, até de repente ter que refazer aquele documento porque você não encontrou, tá? Então a política de documentos, ela é uma questão assim chave, né? E então é a terceira questão aí de erro que as empresas mais cometem, tá? Então a quarta questão, e ela é muito, muito importante, né? E é uma coisa que é muito comum, é você não ter um canal de comunicação interna, né? Então você não tem, você depende de comunicação externa, como não aconteceu agora com o WhatsApp, né? O WhatsApp que saiu do ar, as empresas pararam, porque elas se comunicam por WhatsApp e ficaram vendidas, né? Eu já vi várias empresas trabalhando por WhatsApp, mandando imagens para aprovação, né, por WhatsApp, trocando documentos, trocando validações de documentos por WhatsApp, e às vezes não só WhatsApp, às vezes também o Skype, né, hoje não se usa tanto Skype, né, mas eu já vi empresas usando Skype e assim, tendo que trabalhar de uma forma muito precária, muito difícil, e hoje existem muitas soluções no mercado de ferramentas de comunicação interna, como por exemplo o Slack, né? O Slack é muito legal e muitas empresas utilizam e é uma ferramenta interna que você pode manter ali no controle da empresa e com isso você não corre o risco de perder aquela informação. Você pode criar categorias, você pode criar pastas, né? Grupos de trabalho e você troca mensagem, troca documentos e com isso você consegue ter um histórico e manter ali a relação toda de trocas de que vocês tiveram. Então, assim, a comunicação, ela tem que existir uma política, né? Uma política de comunicação para não ter problema de vazamento, de perda de informação, de ruído de comunicação, né? Então, mas eu entendi que você tinha falado isso, mas era aquilo, né? E aí você não lembra mais onde está, você não lembra mais nem como a pessoa enviou, porque são tantos os canais de comunicação que a gente tem hoje e que então às vezes a gente fica procurando, nossa, onde que aquela pessoa me mandou o telefone mesmo, né? Será que ela mandou pelo Face, pelo Messenger, pelo WhatsApp? É uma loucura, né? A gente fica às vezes procurando vários minutos para encontrar uma informação básica, né? Imagina uma empresa que troca comunicação assim numa velocidade absurda e aí você tem essa dificuldade de manter isso tudo sob controle. E aí depois como que você vai provar, né? Que é uma outra questão importante. Como que você vai provar? Ah, mas isso aqui foi aprovado, o fulano aprovou por WhatsApp. E até você provar que realmente o fulano aprovou, né? É bem difícil, bem complicadinho, né? Então, assim, canais de comunicação, não ter canais de comunicação apropriados para as empresas, né? É um problema muito sério. Pergunta, gente, vocês têm alguma pergunta? Vão perguntando, vamos interagindo aqui. Se vocês quiserem aproveitar para fazer alguma pergunta, para fazer algum comentário, ou até contar alguma situação que vocês tenham vivido, fiquem à vontade. Vamos perguntando aqui, porque eu vou falando, aí vai acabar rapidinho, aí vocês não vão ter oportunidade de perguntar, né? Aí fica gravado lá, mas aí é outra dinâmica, né? Então aí, nós falamos do quarto grande erro das empresas, né? Do problema seríssimo esse, né? O quinto erro, não necessariamente nessa ordem, tá? Não tô querendo dizer que o primeiro é o mais importante, mas assim, tem uma razão de ser e tem uma lógica. Por quê? Porque o quinto erro, ele já é o output, tá? Então, o sistema de informação, que é o primeiro erro,
ele é o input, ele é até pré-input, né? Ele é antes do input, porque ele é o sistema que você precisa comprar para conseguir fazer com que o sistema funcione, né? Então, a Jaque está comentando, imagina agora com a LGPD, né? Pois é, então você vai ter que ter as políticas de gestão de dados, né, muito azeitada para conseguir controlar todas as informações de clientes e não deixar que isso fique vazando por outros canais, né? Então, o quinto erro, mais importante aqui, muito grave também, é você, quando compra um sistema de informação, não olhar para a busca e para os relatórios, não enxergar a importância do output de um sistema de informação, né? Então, normalmente você compra lá, você olha os campos, você olha várias características tecnológicas do sistema, né? Mas você não faz testes com a busca, você não consegue avaliar a performance da busca. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem um impacto direto, né, na qualidade da informação que você vai extrair, né? Então, você tem lá os dados, por mais que você tenha colocado todos os dados corretamente, quando você for fazer uma busca, se a busca não tiver uma performance adequada, os algoritmos inteligentes, né, uma possibilidade de criar uma estratégia com lógica booleana, você não consegue, muitas vezes, encontrar o que está lá dentro, né? Então, eu já vi sistemas muito caros, né? Sistemas americanos, né? Que você paga em dólar, a licença, né? A licença em dólar, né? Empresa com trocentas licenças, e você tem o problema de não conseguir buscar informação. Você faz Por que acontece isso? Porque muitas vezes a configuração do sistema, ela não está preparada para indexar todos os campos, sabe? Então, o que é o indexar todos os campos? É você fazer com que todos os campos tornem-se uma lista que acaba servindo de base para você poder fazer uma busca por palavra. Se o sistema não indexa aquele campo, se ele não gera essa lista, você não consegue buscar aquela palavra. E como que você vai saber isso quando você está comprando o sistema? Você tem que testar. Você tem que testar, porque você tem que alimentar o sistema, né? Fazer um teste, fazer um piloto, né? Daquele sistema que você está querendo comprar. Não só comprar pelos belos olhos azuis do sistema, nem pelo preço dele, mas pedir para a empresa fazer um piloto. E aí você vai testar, você vai preencher todos os campos e aí você vai procurar buscar por todos os campos para saber se o sistema está indexando campo a campo, né? Então eu já peguei situações de sistemas de BI, imagina, sistema de Business Intelligence, que são sistemas super complexos, que com campos não indexados e campos de descrição, campos ricos, que você às vezes quer, por exemplo, você muda uma regra de negócio, né? Muda uma regra de negócio, vai mudar um painel do BI, e aí você, na descrição desse painel, você tem que fazer alteração, só que o sistema não indexa aquele conteúdo, tá? E aí acontece de você não conseguir recuperar aquela informação. Então, você olhar para a busca como output do teu sistema, e você olhar para o problema do relatório também, são dois aspectos fundamentais. E um erro que as pessoas cometem muito, né, na hora de selecionar um sistema, né? Por quê? Porque ela não faz o teste, até porque o relatório é um pouco mais difícil, porque você teria que ter um volume de dados um pouco maior para você conseguir enxergar a performance, né? Mas você pode, pelo menos, enxergar quantos relatórios você tem, quais são os tipos de relatórios gerenciais que o sistema te oferece, tá? Porque aí você consegue ter uma visão do quanto você vai conseguir tirar de informação daquele sistema, né? Ou pelo menos saber
se você pode criar novos relatórios, tá? Porque aí a criação de novos relatórios, ela pode entrar naquele custo invisível que eu falei no começo, né, do sistema, porque além de ter o custo operacional, o custo total, né, da venda, ela tem um custo invisível, porque são coisas que você vai poder, você eventualmente vai precisar pagar, contratar, depois que você já comprou o sistema, e você não imaginou, você não considerou, né? Então, às vezes, por exemplo, a manutenção, né? Às vezes alguma necessidade de customização, às vezes essa questão de criar novos relatórios, acaba que a empresa que é a proprietária do sistema pode querer te cobrar para fazer isso, tá? Então esse output é muito, muito importante que você consiga definir, olhar, analisar, testar, antes de você comprar a ferramenta, tá? Ou pelo menos você saber quanto custa se você comprar. Então, gente, perguntas? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Vamos, então, assim, recapitular, né? Para fechar. E se não tiver nenhuma pergunta, é isso. Então, são esses 5 erros principais que as empresas cometem. Podem existir outros 10, outros 20? Com certeza, tá? Com certeza. Eu, assim, fiz esses 5 erros baseado na minha experiência, né? Baseada no meu conhecimento e na experiência de projetos que eu tenho, né? Então, são coisas que eu já me deparei e que eu percebi que são fatores críticos de sucesso de um projeto, tá? Então, mas pode acontecer pode acontecer não, com certeza tem vários outros que a gente vai comentando ao longo das lives também. Se vocês quiserem também sugerir algum tema específico, fiquem à vontade, coloquem lá nos comentários, porque muita gente vai acabar assistindo a live depois que estiver gravada, né? Então, aproveitem para colocar no comentário o que vocês gostariam que eu explorasse mais, o que eu abordasse mais sobre esse assunto, tá bom? Então, escolha de sistemas, né? Data-driven, né? Gestão de dados, políticas de gestão documental, canais de comunicação e output, tá? Buscas e relatórios, tá bom, gente? Então, são esses 5 fatores aí que comprometem demais e eu posso garantir para vocês que qualquer empresa que for olhar para essa lista simplória aqui que eu criei, né, vai olhar e muito provavelmente ela vai ter no mínimo 2 itens que ela tá precisando correr atrás, no mínimo, tá? Acho muito, muito difícil, né, por toda a experiência que eu tenho no mercado e por a questão da cultura, né, que eu vejo que as empresas possuem, né, eu acho muito, muito difícil que isso a gente consiga encontrar aquela empresa 10, né, aquela empresa que não conseguiu fazer, tá fazendo tudo direitinho, né? Então, assim, o investimento é relativamente alto mesmo, tá? Então, se você não tem, por exemplo, um orçamento, se você está numa empresa que você percebe que está nessa situação, o que se pode fazer, né? Vamos dizer assim, a empresa não está em condições de investir num sistema de informação. Ok, você pode pensar em criar um comitê, né? E tentar implantar políticas, né, já através desse comitê. Algumas políticas são simples de implementação e elas produzem um resultado muito bom. Porque, por exemplo, política de gestão documental, mesmo que você não tenha um GED, um sistema de gestão eletrônica de documentos, você pode implantar, né? Você pode fazer isso numa rede interna, você pode fazer isso com o Google Drive, né? Então, existem formas de você fazer. O Google Drive tem um recurso que é corporativo, que é o Workspace também, que você pode usar, que tem histórico também de acesso aos documentos que você pode controlar, tá? Então, assim, às vezes não é nem o custo o problema, às vezes, sabe o quê? Vou ser bem sincera, é a falta de visão, né? A falta de visão ou a falta mesmo de preocupação. Sabe aquela coisa do Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? O que
que quanto a pessoa às vezes fala assim, eu sei que tá com problema, mas o que eu tenho a ver com isso? Amanhã eu não vou estar aqui, né? Quantos anos eu vou ficar nessa empresa, né? Não é comigo. Então a gente vê muitas situações assim que as pessoas estão enxergando os problemas, mas elas não tomam iniciativa para resolver. E muitas vezes isso pode ser até um fator assim de promoção para você na empresa, pode ser assim uma oportunidade para uma liderança, né, de um projeto, né, e com certeza uma grande experiência. Então você tem às vezes janelas de oportunidades dentro da empresa que você não está enxergando, né? Então às vezes você está vendo o problema e você fala, não vou falar nada, não vou comentar, né? Não é comigo, depois eu posso me ferrar, né? Porque o gerente não vai gostar. Mas se você não falar nada, sabe aquela coisa? O não você já tem, né? E aí é a maneira como você fala, né? A maneira como você fala é que vai determinar, assim, como isso vai ser recebido e a oportunidade que você pode gerar lá dentro, né? Então, tente não falar de uma forma crítica, tente mostrar, né, uma forma de resolver, tá? Procure não levar problema, levar solução, né? Que isso faz muita diferença também, né? Então, assim, você levando essa proatividade para dentro da empresa, com certeza você vai conseguir sucesso na tua abordagem, né? Então, muitas dessas soluções você consegue resolver com um custo muito baixo. A maioria, tá? A grande maioria das soluções, onde está o problema, né, gente? A maioria dos problemas, vamos dizer assim, tá onde? Tá nas pessoas, né? Tá nas pessoas. Então, assim, é uma questão das pessoas se disporem a resolver aquela situação, das pessoas enxergarem que elas têm uma oportunidade e não um problema. É isso, né? E aí ir atrás, né? Ir atrás significa o quê? Significa você fazer um brainstorm, se você perguntar para outros pares seus em algumas outras empresas, né? Existem aí várias formas de você pesquisar, né, e achar solução para o problema que você enfrenta. Perguntar para mim, né? Aqui você pode aproveitar. Então, assim, é só jogar a pergunta, né? É só jogar a pergunta. Então, você jogando a pergunta, você consegue, com certeza, alguém que vai te dar uma resposta bacana, né? Então, eu uso muito, por exemplo, o tutorial do YouTube para resolver problemas mais técnicos, né? Então, eu tô com uma dificuldade agora, por exemplo, estou gravando aulas online. Então, às vezes aparece uma dúvida, outra, eu já vou lá no tutorial do Google encontrar alguma solução, né? Então, façam isso, né? Porque esses 5 erros, eles são erros muito graves, né? Eu procurei selecionar aqueles que eu considero mais graves. Então você precisa ter essa visão, né? E seria muito legal você poder passar esse vídeo para a empresa que vocês estão, para vocês discutirem entre vocês também, né? Então, eu assisti uma live, eu vi isso, vi essas questões aqui, né? E eu tô vendo que nesse ponto aqui a gente tá, né, tá realmente precisando trabalhar melhor, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de uma grande empresa, e uma pessoa da área de comunicação, que me disse que, assim, as diretrizes e as políticas que eram determinadas pelo marketing iam para a área de comunicação através do e-mail, de um e-mail, né? Então, assim, isso é muito grave, né? Uma empresa que é de um grande porte, ela não pode mais, ela é um erro fatal ficar mandando documentos, né? Principalmente documentos de políticas internas que a empresa precisa de fato daquilo para poder gerar outras ações com os clientes em outras áreas da empresa. Aquilo não pode só ir por e-mail. Aquilo tem que ser dentro de um sistema, tem que ser dentro de um ambiente, de uma rede, onde aquilo fique depositado e você possa acessar, né? E nunca num e-mail, pendurado num anexo de um e-mail, né? Então, assim, mandar por WhatsApp documento, mandar por e-mail os documentos é um erro fatal. Cai nesse 4º erro que eu falei, no erro da comunicação, no erro dos canais de comunicação
né, que você escolhe utilizar e enviar informação, tá? Vocês estão vendo a CPI, né, gente? Na CPI agora, tá todo mundo mostrando conversa de WhatsApp, todo mundo mostrando gravações. É muito fácil vazar informação, é muito fácil. Então, como a Jaque colocou aqui num comentário, imagina agora com a LGPD, e é isso mesmo. Então, imagina você ter um vazamento de dados relacionado com os dados pessoais do teu cliente, né? Então, se isso está no teu WhatsApp, o quanto isso não pode te prejudicar. Aí entra não só no quarto erro, né? Aí entra também no segundo erro, que é o data-driven, que é a falta da gestão de dados, né? A falta de saber assim, o que eu vou fazer com esses dados? E quais os dados que eu preciso? Então, aqui no segundo erro que eu falei, o segundo erro é essa cultura e essa visão que vocês têm que ter, e sempre, né? Todos os 5 erros, quem tá entrando agora e não pegou, depois assiste, né, o comecinho de novo, todos esses 5 erros, né, eles têm, assim, tem uma forma de você, eles estão integrados, né, eles estão relacionados de alguma maneira. Então, você consegue olhar e tentar cercar o bicho, né? E aí, com isso, você vai procurando isolar. Então, no caso dos dados, né, dos dados pessoais, isso é muito, muito sério, né? Então, assim, as práticas de comunicação e a falta de gestão de dados, que está aqui no item 2, com a falta de sistemas de informação apropriados, que está aqui no item 1, com a falta de políticas de gestão documental, que é não nomear corretamente o documento, que está aqui no 3, né? E com a dificuldade que você tem com uma ferramenta que não traz a busca e relatórios suficientes, a soma desses 5 erros, ela é fatal, né? Ela é fatal. Então, assim, você pode, assim, demorar para quebrar, por exemplo, né? A empresa, claro que não vai quebrar da noite para o dia, tá? Mas você vai perdendo eficiência, produtividade, tempo, de uma forma crônica, né? Sistemática, e vai se tornando crônica, né? Então, e isso vai gerando estresse, vai gerando perda, inclusive, de mercado, né? Então, amanhã você perde um cliente, você não sabe por que perdeu, depois você perde mais um, né? E assim você vai percebendo que você não está dando conta, né? Porque está faltando se preocupar com essa visão da gestão da documentação e da informação, né? Que é vital. Então, se preocupar só com o negócio. Então, como se informação e documentação não fosse negócio, né? Então, isso é muito, muito louco, né? Porque é uma coisa, assim, paradoxal, né? Você depende da informação e da documentação para você ter sucesso no seu negócio, e você, ao mesmo tempo, não se preocupa nem com a informação e nem com a documentação na hora de investir no seu negócio. Você acha que é como se isso fosse acontecer por um milagre. Como muita gente faz quando compra a solução, né? Compra a solução, aquilo que eu falei no começo, compra com grife, olha para a grife, e aí compra e fala, eu estou comprando, né, uma IBM, uma Microsoft aqui, né, o top de mercado, tá? Aquilo não vai me dar problema, não vai ter erro, né? E aí não olha para a definição das políticas, que não adianta você ter uma Mercedes, né, na 23 de maio, para quem é de São Paulo, né, naquela grande avenida, às 7 horas da manhã, né? Não adianta, não vai andar. Então, aí tanto faz você ter Mercedes quanto você ter o Fusca, né? Então, gente, eu tô vendo assim que tem bastante gente entrando agora que a gente tá acabando, né? Então, eu fico mais um pouquinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mas assim, eu falei dos 5 erros principais, né, que eu considero, dentro da minha experiência, como erros cometidos pelas empresas em relação à falta de gestão de documentação e informação, tá? Então, não vou repetir agora, porque eu já falei várias vezes. Então, se vocês quiserem colocar alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, senão a gente encerra a live por agora para
né? Porque eu falei as coisas mais importantes que eu queria falar. Depois, se vocês quiserem que eu fale outros assuntos relacionados a isso, ou que eu aprofunde alguma questão, né? Ou que eu já falei uma coisa muito, muito importante que eu falei, de tudo isso que eu falei, é assim, não precisa ter uma verba enorme para começar. Não precisa. Você consegue começar sem dinheiro. Você consegue começar com força-tarefa, você consegue começar com pessoas se organizando, comitê se organizando, para conseguir montar uma política que dê conta de minimizar e de mitigar os erros, pelo menos, tá? Então, vamos aos pouquinhos, vamos enxergar o tamanho do buraco, vamos enxergar a dimensão dos problemas, e aí vamos ver, assim, o que é mais crítico e como você consegue resolver essa questão crítica, sem grandes investimentos. O que for um grande investimento, bom, coloco lá no meu backlog um pouquinho, enquanto eu não tiver o fôlego necessário. Mas não é assim, então não dá para fazer agora, entendeu? Você não pode deixar de fazer alguma coisa agora, tá? Para tentar estancar ou mitigar. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, e vai te baixar muito a ansiedade, porque você vai perceber que você já está fazendo alguma coisa e que já está melhorando de alguma forma. Então, com isso, você consegue já introduzir uma cultura, tá? Introduzir, porque isso é muito importante. Como eu disse, a cultura é quase como se fosse uma pessoa dentro da empresa, tá? Ela tá ali quase que personificada, materializada. É ela que vai praticamente definir tudo como vai ser na organização. É a cultura organizacional, tá? Então, às vezes, você precisa primeiro trabalhar a mudança da cultura nas pessoas, para depois você trabalhar o projeto em si. Só que às vezes você está numa situação tão crítica que você não consegue fazer uma coisa primeiro e depois a outra. Então aí você tem que ver como que você vai começar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí vai depender de uma série de fatores, né? De recursos, de tanto humanos quanto financeiros, né? Da tecnologia que você já tem na empresa, da cultura que já existe, né? Às vezes já é uma cultura favorável, quando você vê, principalmente quando for top-down, né? Quando o dono já quer, sabe? Quando o dono já se convenceu, a diretoria já está convencida, aí é uma maravilha, né? Porque aí é aquela coisa assim, né? Então, eles mandam e você obedece, né? Então, é o velho ditado. Então, às vezes, a cultura top-down, para algumas situações, ela funciona, né? Ela ainda, infelizmente, né? Às vezes tem que ser assim ainda. Mas não é o ideal. O ideal é que você crie um ambiente onde as pessoas estejam realmente envolvidas, façam diferença, né? Também possam ter liberdade de sugerir e, principalmente, não ter medo de errar, né? Não ter medo de errar. Porque você reconhecer um erro, você perceber que começou... O mais importante é corrigir rápido esse erro, né? E para isso, as metodologias ágeis são muito importantes, né? Eu vou ver se eu faço uma live só para falar das metodologias ágeis em projetos, que é muito, muito interessante, porque serve para qualquer tipo de projeto e ajuda muito você a conduzir, sabe, a mudar a direção do projeto antes de você perder muito dinheiro e perceber que o projeto está indo por um caminho errado, tá bom? Então, isso é agile, né? É metodologias ágeis, né? Então, você vai, como dizem na gíria das metodologias ágeis, você pivota o projeto, você começa do zero de novo, né? Então, só que você não pode estar lá 6 meses depois de ter começado. Então, por isso que na metodologias ágeis, você faz entregas pequenas e vai entregando e vai validando o tempo todo, né? Então, essa cultura, né, de entrega permanente, de validação permanente, ela é fundamental para o sucesso do projeto. Porque senão vai chegar lá daqui a 6 meses, mas eu achei que você fosse fazer uma coisa e você está fazendo outra. Já imaginou? 6 meses depois? Complicado isso, né? Então, hoje em dia, não tem mais motivo para ser assim, tá bom? Então, assim, é uma questão da empresa acordar para isso, né? E se você está numa empresa mais aberta que ainda não acordou,
leva esse despertador para ela, sabe? Leva, fala, né? Dá uma chacoalhada, porque às vezes não tá enxergando mesmo. Porque tem empresa que só olha para quanto que ela tá vendendo, sabe? Não consegue perceber que às vezes o problema tá aí, né? Então, ou tá em mais de um lugar, mas ela tem que pelo menos fazer um diagnóstico, né? E considerar essas possibilidades, tá bom, gente? Então, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Uns minutinhos, que eu acho que eu já falei tudo que passei os recadinhos que eu queria passar, e só falo mais alguma coisa se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tô vendo, o pessoal assim, entra, sai, tem gente que não tá ficando o tempo todo, né? Então, depois vocês assistem no post e podem colocar perguntas lá no post também, que aí eu vou respondendo também por ali, tá bom? Então, boa noite para vocês. Obrigada pela participação, pelo prestígio e fiquem ligados que agora então toda quinta-feira nesse horário vai ter uma live com um tema relacionado à minha área de pesquisa e de atuação. 18h33, hein? Não esqueçam. Beijo para vocês. Tchau.